Olá pessoal, tudo bem? Nossa videoaula de hoje, língua inglesa, nós vamos fazer um estudo mais aprofundado nas preposições in, on e at. Nós já vimos essas preposições, tá? Só que agora a gente vai fazer um estudo mais aprofundado de quando utilizar cada uma delas, tá bom? Então elas têm regras de uso e aí nós vamos ver agora. Assim como acontece na língua portuguesa, as preposições em inglês também são utilizadas para ligar elementos da frase. In, o on e o at são preposições utilizadas para fazer referência principalmente a tempo e lugar. Então são utilizados mais para falar de tempo e de lugar. Aqui eu coloquei primeiro o in. O in é uma preposição utilizada para indicar tempo e lugar. Seu significado depende do contexto a qual se aplica, podendo ser, por exemplo, dentro de, em, de, no e na. Então, por exemplo, nós vimos já aplicação desse em frase: The fish is in the aquarium, ou seja, o peixe está dentro do aquário. Só que agora a gente vai mais além, tá? Indicações de tempo. No que diz respeito ao tempo, podemos dizer que in é utilizado para indicar períodos de tempos mais longos e menos definidos, como por exemplo, uma parte do dia, um mês, um ano, etc. Aqui eu coloquei um exemplo, parte do dia. In the afternoon, quer dizer de tarde. Então, por exemplo, se eu falo I study in the afternoon, eu estudo à tarde. I study in the evening, eu estudo à noite. Eu só não posso utilizar o in para falar à noite, porque à noite eu vou usar um outro, ele é especial, tá? No caso, eu vou usar o on. Por exemplo, on the night, à noite. Coloquei exceção. Quando a parte do dia for à noite, utiliza-se at e não in. Por exemplo, the show will be at night. Então, o show será à noite. Só no caso, a palavra à noite, night, que eu vou usar o on. Mas se eu falar evening, que é à noite também, eu posso utilizar o in, tá? Então, posso usar no período da manhã, in the morning, da tarde, in the afternoon, e à noite, se eu usar o evening. Indicação de um ano, por exemplo, in 1999, ou seja, em 1999. Eu coloquei um exemplo. She was born in 1999, ou seja, ela nasceu em 1999. Então, está se referindo ao quê? Ao tempo, certo? Indicação de um mês. In June, em junho. In July, em julho. In December, em dezembro. Então, sempre que eu me referir a mês, eu vou usar o in também. Aqui eu coloquei his birthday is in June, ou seja, o aniversário dele é em junho. Próximo aqui eu tenho o on. O on é uma preposição utilizada para fazer referência principalmente a datas e dias específicos e a superfície de locais. Assim como acontece com in, ela pode ser traduzida de diversas maneiras. Aqui eu tenho a tradução desse on, significa sobre, em cima de, acima de, em, no e na. Então, dependendo do contexto, vai ter várias formas de traduzir. Então, aqui eu coloquei indicação de tempo, na qual é utilizada. Vejamos alguns exemplos do uso da preposição on para fazer referência a datas e dias específicos. On October 6th, ou seja, no dia 6 de outubro, é um dia específico. My boyfriend's birthday is on October 60th. Aqui está a seguinte frase: o aniversário do meu namorado é no dia 6 de outubro. 6 de outubro, uma data específica, por isso eu usei o on. On Monday, às segundas-feiras. Então aqui, the boys play soccer on Mondays.
Então, os meninos jogam futebol às segundas-feiras. Especifiquei o tempo direitinho. O at é uma preposição usada em expressões que indicam horários, momentos e locais específicos. Dependendo do contexto em que se insere, ela pode significar a, ou as, em, na e no. Também é usado para indicar tempo. The meeting will begin at 10 a.m. Ou seja, estou falando que a reunião começará às 10 horas da manhã. Então, eu defini o tempo que vai ocorrer essa reunião. Our flight arrived at 9 o'clock. Nosso voo chegou às 9 horas. Então, eu defini também o tempo em que o voo chegou. Indicação de lugar. My brother is at home. Meu irmão está em casa. We had lunch at school yesterday. Nós almoçamos na escola ontem. E aí, para facilitar um pouquinho, porque acaba sendo um pouco confuso, eu coloquei isso aqui para vocês entenderem melhor. Aqui eu tenho a aplicação do in, do on e do at. Então, o in, para se referir a século, décadas, anos, meses. O on, dias da semana, dias do mês, datas, mês e ano, feriados, tá bom? E aqui tem alguns exemplos: Natal, Páscoa, Ano Novo. E o at mais para tempo e local específico. Então aqui eu tenho meio-dia, meia-noite, às 7 horas, às 7h30. Tem feriados. Também eu posso utilizar datas específicas, tipo Natal. Se eu citar o dia, por exemplo, dia 25 de dezembro, estou dando uma data específica, por isso que eu vou usar o at. At night, à noite. Então vocês podem utilizar essa tabelinha para ficar um pouquinho mais fácil, tá bom? Mas é um pouquinho confuso mesmo, é porque a gente aprofunda e acaba que eles meio que misturam às vezes. Então é só lembrar que o in é mais para falar sobre séculos, décadas, anos e meses. O on mais para dias da semana, dias do mês, uma data mais específica, feriados. E o at mais sobre o tempo e lugar. Por exemplo, I study at school Jean. Eu estudo na escola Jean Piaget. Então, at school, porque eu estou definindo o local, a escola, tá bom? Mas não se preocupe que na nossa prova vai estar de uma maneira mais simples para vocês resolverem, beleza? A atividade que vocês vão fazer está no nosso livro de inglês, página 70. E aí, na hora da prova, só dá uma estudadinha nas regras, tá bom? De cada uma, quando usar, e aí vocês vão tirar de letra, tenho certeza. Qualquer dúvida é só me perguntar que eu vou auxiliar lá no WhatsApp. Então se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima.